Pupilinhos, tudo bom com vocês? E olha só, a dinâmica do vídeo de hoje é bem diferente. Eu quero que você teste os seus conhecimentos em gramática. E aí, você é bom ou não é bom em gramática? Eu preparei esse quiz para você testar. Vamos ver como que você vai? Este vídeo foi gravado durante uma aula ao vivo aqui em nosso canal do YouTube e você vai conseguir acompanhar o resultado também dos alunos que estavam participando com a gente. E aí eu quero que você compare aí. Você conseguiu acertar mais, acertar menos? Qual que foi o seu nível de gramática? No final desse teste você vai conseguir visualizar se você está no nível 1, 2 ou 3. Beleza? Show de bola? Eu espero que você goste, eu espero que você entenda que este vídeo tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que você vai ver que em alguns momentos eu converso com os alunos que estão aqui, ó, no chat, ao vivo comigo, beleza? E se você não participou, venha toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. E aproveite para deixar o seu like e se inscrever neste canal incrível, maravilhoso, com essa sensualidade em pessoa. Então vamos lá? Beleza, gente, vou começar aqui, vou colocar na tela para vocês o material. Você viu essa introdução, Rodolfo? Você viu? Menina, eu tô praticamente uma artista de YouTube. Então vamos lá, vamos começar agora o nosso quiz de gramática. E existem algumas regras para participar desse quiz. Quais são essas regras? Primeira coisa, você vai pegar um caderno, uma folha, um lápis, uma caneta. Você vai anotar as alternativas que você marcou, beleza? Então anote as suas respostas. Quando eu for dando as respostas e explicando por que que acertou, por que errou, o porquê de cada alternativa, você vai colocar ou um certinho ou um xizinho, olha só, pelo amor de Deus, ou você coloca o certinho da professora, ou você coloca um xizinho na frente da resposta que você errou, para depois você conseguir contar quantas você acertou e quantas você errou, beleza? Não, por favor, né? Ó, você não me irrita não, hein? Não vale pesquisar a resposta na internet, porque a ideia é que aqui você pode errar, não tem problema. Tanto porque eu vou explicar a questão para você, se é uma questão de crase, se é uma questão de concordância nominal. Então eu vou explicar tudo isso para você, e aí você vai entender por que errou e por que acertou, e aí não erra mais. Show de bola? Tranquilíssimo. E se você pesquisar o ponto 3, que é o mais importante, eu vou saber. E sabe o que vai acontecer? Você vai no banheiro, vai falar, loira do banheiro, aparece pra mim, vai dar 3 chutes no vaso sanitário, vai aparecer eu fazendo o quê? Dando um tapa na tua cara, porque você pesquisou e eu sei disso. Eu vou te assombrar à noite, eu vou entrar... Em que frase o emprego da crase está correto? Lembrem-se sempre. Olha lá, eu estou falando onde ele está correto. As perguntas começam com um grau de dificuldade menor e eu vou aumentando o grau de dificuldade. Então vamos lá. Em que frase abaixo o emprego da crase está correto? Tempo para você. Acabou o tempo, Rodolfo. Eu vou te perguntar agora qual a porcentagem, beleza? Vamos lá. Quantos por cento votaram em A? Foram 13%. 13% no A. B? 3%. 3% no B. C? 17%. 17% no C. D? 56% e 11%. 11%. Olha só, ficou bem dividido, a galera ficou bastante ali entre o A e o C e o D. Então vamos lá, vamos tirar a nossa dúvida. A alternativa correta deste exercício é a alternativa D, de Justin Bieber, de Jeans. Jackson 5. Jackson 5. Vamos lá. Por que não é a alternativa A? Todo mundo tem que lembrar que um dos princípios para se utilizar a crase em língua portuguesa é que ela vem diante de palavras femininas. Então aqui, gente, eu tenho, ó, disse a ele. Então você vai olhar aqui, ó, o ele é um pronome pessoal masculino. Então não tem como ter crase diante dele. Esta crase aqui, ó, está incorreta. Não se preocupem se acertou ou se errou. O importante é que você entenda agora esta parte da aula, beleza?
Você faz parte do meu dia a dia. Por que que dia a dia está incorreto? Toda vez que eu falei isso, se não me engano, na nossa última live aqui do canal, hein? Toda segunda-feira a gente tem aula ao vivo aqui no canal às 8 da noite. Então, olha só, dia a dia é uma expressão com palavras repetidas. Toda vez que eu tenho uma expressão com palavras repetidas, este a não tem crase de jeito nenhum. Então, é dia a dia, passo a passo, frente a frente, lado a lado. Nenhuma dessas expressões possui crase. E aqui tem mais um erro, ó. Não tem este hífen. Essas expressões, elas também não possuem hífen. Então, é dia a dia, passo a passo, lado a lado, cara a cara, frente a frente. É tudo sem crase, sem hífen. Toda vez que você tem palavras repetidas e um A no meio dessas palavras repetidas, você não utiliza a crase. Por isso que ela está incorreta. Vamos lá, letra C, que gerou bastante dúvida e dá para confundir realmente um pouquinho. Lembra que eu expliquei para vocês, tem a aula aqui no canal e eu falei isso também durante uma live, né? Tem uma aula de crase aqui no canal, uma aula completa. Se você não assistiu, depois é legal que você assista. Toda vez que eu tenho aqui um nome de algum lugar, alguma coisa do gênero, você vai falar o seguinte: vou a, volto da, crase no A. Vou a, volto de, crase para quê? Então eu falo assim, ó, eu vou à Vitória, eu volto da Vitória, olha só, eu volto da Vitória ou volto de Vitória? Eu volto de Vitória. Então eu não posso ter crase onde eu coloco o de na frente. Então teria que ser da. E aí, olha só, vamos jogar a mesma regra aqui na alternativa D. Vou à Espanha no próximo mês. Vou a, volto da ou volto de? Quando eu vou a algum lugar, se eu vou à Espanha, eu volto da Espanha, não de Espanha. Então, como aqui eu consigo encaixar o da, de e o a, aqui vai ter crase. Então, aqui está correta. E a letra E? Farei uma surpresa a esta menina. Olha só, gente, novamente, eu tenho aqui o a e aqui eu tenho um pronome. Aí você fala assim, professora, mas o esta é um pronome feminino, certo? Só que eu não posso utilizar a crase diante de pronomes, neste caso demonstrativo. Por quê? A crase, ela só pode ser usada antes de pronomes possessivos femininos. Quais são os pronomes possessivos femininos? Meu, né, femininos, né? Minha, sua, tua, nossa, vossa, tudo que tá posse, ó, possessivo, é minha namorada, né? É tua caneta e por aí vai, é sua vida. Então, pronomes possessivos femininos, diante de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é facultativo. Diante de qualquer outro pronome, eu não posso utilizar a crase. Tem mais 3 exceções, né? Então, eu posso usar a crase entre... Prestem atenção e anotem isso, tá? Ó, ela é facultativa diante de pronomes possessivos femininos e também de os pronomes senhora, senhorita, dona. Olha só, diante desses 4 casos, o uso da crase ele não é obrigatório, ele é facultativo. Se você colocar, está certo. Se você não colocar, está certo também. Então, eu posso falar assim, ó. Irei à sua fazenda. Então, sua não é um pronome possessivo feminino? Se eu colocar a crase aqui, está certo. Se eu não colocar a crase ali, está certo também. Deu para entender, gente? Tudo bem? Tranquilo? Eu fiquei feliz que a maioria conseguiu acertar, mas se você não acertou, não tem problema. Nós vamos para a questão 2, ainda tem muitas questões pela frente. Vamos lá, questão número 2. Preencha as lacunas corretamente. Isso daí é uma aula que eu postei há pouco tempo aqui no canal. Ela é rápida, é uma dica rápida. Eu quero ver se vocês entenderam a dica prática que eu dou lá no vídeo. Tempo para vocês. Ai, eu sou muito boazinha. Eu falo sim, sou sim. Tá vendo? Quero saber quantas... Tivemos os votos? 53 votos. Mais de 50 votos. Vamos lá. Amostragem aqui. Quantas pessoas votaram no A? 53. 53% no A. B?
5%. C. Um pouco, né? Estão votando ainda. Vocês continuam votando, deixa Então vocês. não vai casar os 100%. Né? Tá. Vamos lá. D, 16%. 16. D, 9. 9. D, 15. E 15. Beleza. E o A ficou com quanto? Agora no final, 50%. No finalzinho, 55%. Então, votação encerrada. Vamos permanecer desse jeito. Se der um pouquinho de diferença aí, é porque enquanto eu estava anotando, ainda tinha gente votando, beleza? Gente, vamos lá. Eu postei essa semana uma aula sobre mal com U e mal com L, quando que eu sei que usa um ou outro. E aí eu postei uma dica marota, uma dica maneira, para você saber quando que é um e quando que é o outro, né? O mal com U, ele é o antônimo de bom. O mal com L é o antônimo de... Opa, olha a burra aqui, peraí. O mal com L é o antônimo de bem. Beleza? E aí, para você lembrar, para não ficar muito difícil de lembrar, você faz o seguinte, ó. Meia circunferência do U, você vai lembrar da meia circunferência do bom, para você lembrar que o mal com U é o antônimo de bom, é o contrário de bom. Aqui, o ângulo de 90 graus do L, você vai lembrar do ângulo de 90 graus do E, para você lembrar que mal com L é o contrário de bem, né, e não de bom. E aí, professora, como que você sabe na prática, na hora de escrever alguma coisa, na hora de falar tá na mesma, né? Mas na hora de escrever, se é mal com U ou mal com L, você vai substituir no lugar do mal por bem ou por bom. E aí você vai ver qual que faz sentido, tudo bem? Então eu falo assim, ó, os chefes estavam de bem humor, estou aqui na primeira. Os chefes estavam de bem humor ou bom humor? Opa, os chefes estavam de bom humor. Logo, nós temos aqui o mal com U. Márcia passou mal e foi levada para casa. Márcia passou bem ou Márcia passou bom? Márcia passou bem. Certo ou errado? E aí a gente tem aqui um mal com L. O motor do carro apresentou mau desempenho. O motor do carro apresentou bem desempenho ou bom desempenho? Ah, ele apresentou bom desempenho. Então, aqui nós temos o mal com U. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Bom chegaram de viagem ou bem chegaram de viagem, né? Este aqui, ó, este mal, ele tem o mesmo sentido de uma conjunção temporal. Quando chegaram de viagem, já começaram a trabalhar. Então, ele tem o mesmo sentido de tempo. Então, é bom chegaram de viagem ou bem chegaram de viagem e começaram a trabalhar? Bem chegaram de viagem. Então, nós temos aqui o mal com L. E aqui, nunca pratique o mal, pratique sempre o bem. Ai, ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui. Nunca pratique o bom ou nunca pratique o bem? Nunca pratique o bem. Então, aqui nós temos um mal com L. Então, U, L, U, L, L. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa A, amorzinho. A de, ai meu Deus, a maioria acertou novamente, estou feliz. Gostaram? Essa foi fácil, hein? Eu falei que elas começam bem fáceis e a gente vai piorando. Questão número 3. Tá na tela, bora lá. Qual das alternativas é a correta? Este exercício fala basicamente sobre estada e estadia. Quem assistiu a aula aqui no canal sabe responder tranquilamente esse exercício. Eu estou me divertindo horrores. Eu sei a resposta de tudo. Vamos lá. Quantos votos, qual que é a porcentagem que nós tivemos na alternativa A? 41%. Alternativa B? 38%. Alternativa C? 21%. Sabe que eu percebo que eu sou o cão? Se eu fizesse prova, gente, vocês iam estar ferrados na minha mão. Vamos lá. Esse exercício, basicamente, eles falam sobre estada e estadia. Muita gente não sabe, e se não assistiu a aula do canal, realmente não sabe disso daqui. É difícil pessoas que saibam dessa regra,
Mas estadia basicamente é usado para falar sobre o navio em um porto, um avião estacionado, um carro parado. Já a estada é que nós utilizamos para falar sobre pessoas. Eu sei que não é uma regra muito usada, inclusive as pessoas erram bastante no dia a dia, no sistema hoteleiro, né? Ou seja, dos hotéis no Brasil, né? Então todo mundo fala assim: você gostou da estadia aqui no hotel? Só que a não ser que você seja um navio, um avião, um carro, alguma coisa do gênero, você não tem estadia, você tem estada. Isso daqui, o estada, o estadia, vem do verbo estar. Por isso que eu pergunto se você gostou da estada, se você gostou de estar aqui. Deu para entender? Então, diferente do que é disseminado aí, né, no dia a dia, que todo mundo acaba errando, estadia não é usado para pessoas. Na verdade, o correto é estada. Então, vamos lá. O avião fez uma estadia breve no Brasil. O carro fez uma estadia no estacionamento. A minha estada, ou seja, no hotel, foi incrível. Ou seja, estar no hotel foi incrível. Então, não errem mais isso. Inclusive, mandem este vídeo de estada e estadia para os amigos de vocês, porque isso é uma regra que quase ninguém sabe. Eu acho extremamente interessante você sair disseminando isso por aí. Então, a alternativa correta desse exercício é... Onde nós temos estadia, estadia, estada. Alternativa C, onde a maioria errou. Errou! Normal, não tem problema. Agora, o que me importa? Não é se você errou. O importante para mim, tá vendo? Esses 21% só confirmam o que eu falei. Muita gente não conhece essa regra, por isso que eu postei esse vídeo aqui no canal falando somente sobre esta regra, beleza? O importante é que você saiba agora a diferença entre estadia e estada e quando cada um é errado. Vocês estão chocados? Coloquem aí isso para mim nos comentários. Comente aí para mim. Você está chocado com essa terceira pergunta? Você acertou? Você errou? Comente aí para mim que eu quero saber. E aí, Rod? As pessoas estão chocadas? Lágrimas escorrem. Mais em choque que o super choque. Mais em choque que o super choque. 4. Qual das alternativas é a correta? Olha só, então eu tenho 2 erradas e eu tenho uma correta. Qual é a correta? Fala para mim. Um exercício aí que fala sobre crase. Eu postei uma aula aqui no canal falando justamente sobre hora com crase. Tempo. Acabou a nossa votação. É um exercício muito rápido, muito fácil, não vou deixar tanto tempo não. É para bater o olho e matar esse daqui. Vamos lá. Votos, Rod. Quantos nós tivemos na alternativa A? 7%. Alternativa B? 77%. Alternativa C? 16%. Então, vamos lá. A alternativa correta desse exercício é a alternativa B, de mexer a sua bunda. É isso mesmo. Por que que não é a A e por que que não é a C, professora? Bem, pois muito bem. Como eu explico durante a aula para vocês, toda vez que eu tenho um horário pontual, eu devo utilizar a crase. Então, eu tenho aqui, ó, o evento começou às 19. Então, às 19 eu estou falando de um horário pontual. Sempre que você fala de um horário pontual, você vai colocar a crase, ponto, acabou. Sempre diante de horas você vai utilizar a crase. Porém, no entanto, todavia, contudo, toda vez que eu tenho um horário aqui, mas eu coloco preposição antes desse a, eu não posso ter a crase. Então, toda vez, eu vou até colocar algumas aqui para vocês, para quem não lembra. Toda vez que eu tiver as preposições antes do as, que é o para, o desde, o até, anotei outras aqui, ó, após, entre. Então, todas as vezes que você tiver esta preposição antes do as, você não pode colocar a crase nele. Porque o as, com o acento craseado, que é o acento, né, o acento grave, perdão, que é o a craseado, ele é uma preposição. E na língua portuguesa, a gente não tem isso aqui, ó, preposição mais preposição. Não, não pode. Então, a mesma coisa aqui, ó.
após as, ó, nada me segura aqui após as 18. Então, aqui é uma preposição mais uma preposição. Então, quando eu tenho uma preposição antes do as, eu não posso colocar a crase. Por isso que estas duas estão erradas. Este exercício que eu sei que chocou, vale o quê? Vale o seu like e a sua inscrição nesse canal. 5. Tá na tela a questão número 5. Essa vai pegar muita gente. Eu falei que eu ia começar a piorar a situação pro lado de vocês. Qual alternativa preenche as lacunas corretamente com o verbo acender? Acender, tá, gente? Acender, apagar, beleza? Qual das alternativas preenche corretamente, né, a lacuna com o verbo acender? Como que ele está da forma correta? Tempo. Não me chama de irmão não, brother. Eu expliquei este conteúdo em uma aula aqui do canal que é assim, ó, tinha pago ou tinha pagado? Qual que é o correto? E a regra se aplica aqui também para o verbo acender. É a mesma regra. Eu sabia com laranja. Eu já vi esse episódio. Vamos lá? Letra A, quantos votos nós temos, Rod? 69% dos votos na letra A. Opa, foi uma porcentagem alta. E a letra B? Opa, 31%. E a alternativa correta deste exercício é a alternativa, eu estou orgulhosa de vocês, que é a alternativa A. Meu Deus, a maioria acertou. Mas se você errou, não tem problema, sabe por quê? Porque eu vou explicar agora para você. Eu vou explicar agora. Eu falei durante a nossa aula que quando a gente tem o verbo ter, o verbo auxiliar, o verbo ter e o verbo haver, você vai usar a forma regular do particípio. Então, você vai utilizar lá a terminação ado. Ado é do ido, na verdade é o do, né? Então, apagado, né? Acendido e por aí vai, certo? E quando a gente tem o verbo auxiliar ser, estar, você vai utilizar o particípio irregular. É óbvio que eu não vou explicar esse conteúdo desde o comecinho, porque se você não pegou essa aula, a gente vai botar o link aí para você e você vai entender quando eu explico o que é o verbo ser e estar, o ter e o haver como verbos auxiliares, tudo bem? E aí quando você tem o verbo ser e estar, você utiliza o particípio regular. Então, acesa, aceso, pago, gosto e por aí vai, tudo bem? Então, olha lá, a luz será, como eu tenho o verbo ser aqui, eu tenho que colocar o particípio irregular. Então, a luz será acesa, tudo bem? Ele tinha, olha só, qual que é o verbo auxiliar aqui? É o verbo ter, e aqui é o verbo ter. Quando eu tenho o verbo ter como auxiliar, eu tenho que usar o particípio com a terminação regular, que é o ado, é do, ido, que o pessoal fala, né? Que é a terminação do. Então, é acendido. Acendido. É por isso que eu falo, tinha pago ou tinha pagado? Eu tinha pagado, né? Porque se eu tenho o verbo auxiliar ter, a terminação correta do verbo principal é com do. Tudo bem? Tranquilo, gente. Para quem não entendeu muito o que eu falei sobre isso, o ideal é que você assista a aula que está aqui no canal, uma aula super curtinha, acho que tem 6 minutinhos, nem isso. E eu explico para você qual que é o correto e por que que é o correto. Tinha pagado, por exemplo. E aí, se eu vou falar com o verbo ser, eu falo assim, ó, seria pago, haveria pagado, havia pagado o boleto. Agora, se fosse o ser ou estar, aí sim teria que ser pago. Beleza? Só confundiu aqui na fala, mas todo mundo conseguiu entender? E assistam essa aula que está aqui no canal, uma aula nova do canal, beleza? Questão número 6, está na tela. Questão sobre onde e aonde. Assinale a sequência que completa corretamente as sentenças. Acabou. Vamos lá, Rodolfo? Fala para mim, quantas pessoas votaram na alternativa A? 13%. B, 64%. C, 21%. D, 1% aqui. Então, beleza, vi que ficou um pouquinho dividido entre B e C, mas show de bola. A alternativa correta desse exercício é a alternativa
B, de mexer a nossa bunda. Gente, adorei. Vamos lá, por quê? Quando a gente usa o onde e o aonde para indicar lugar. Show de bola, isso daqui, todo mundo tranquilo, todo mundo entendeu. Qual que é a diferença e qual que é a dica? Tem uma aula aqui no canal que eu falo exatamente quando uso o onde e o aonde. Só disso eu falo durante a aula, uma aula bem curtinha também. E aí, o que que acontece? O onde, ele indica lugar, um lugar físico, tudo bem? E sem movimento, colocando aqui. Então, é uma coisa estática, não traz a ideia de movimento. Quando eu coloco o aonde, qual que é a grande dica do aonde? O aonde são com verbos que pedem a preposição. O aonde também indica lugar, mas com verbos que pedem preposição, trazendo a ideia de movimento. Então, eu vou colocar alguns verbos aqui para vocês. Por exemplo, com o verbo ir, com o verbo chegar. Eu anotei até alguns aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, retornar, voltar e por aí vai. Então, tudo que indica movimento, você vai fazer a pergunta para o verbo e vai ver se o verbo pede a preposição. Então, eu falo assim, ó, vamos lá, vamos responder juntas as alternativas aqui. Ó. Os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam observar a imagem da cidade. Então, aqui, onde? No Cristo Redentor. Eu estou falando de um lugar físico, real, existente, sem movimento. O verbo não pede, não traz a ideia de movimento, não pede preposição. Mas aí eu venho para vocês no 2 e falo assim, ó. Aonde você vai depois do expediente? Porque olhem para o verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Vai aonde? Deu para sacar, gente? Quem vai, vai a algum lugar. Vocês conseguem entender a ideia de movimento e a ideia de que o verbo pede a preposição? Sim ou não? Tá ficando claro isso aqui para vocês? Nas metrópoles brasileiras, onde o trânsito é congestionado, então, ó, o local, né? Onde que o trânsito é congestionado? Nas metrópoles brasileiras. Então, eu estou falando de uma situação estática, de um lugar, ok, é aquilo. Agora, olha para D, olha para número 4. Ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou. Então, ele conquistou um lugar na empresa onde ninguém mais chegou. Quem chega, chega em algum lugar, a algum lugar. Chega aonde? Vocês estão entendendo que o verbo ele pede a preposição? Sim ou não? Sim ou não? Tá tranquilo, gente? Então, sempre olhem para o verbo, sempre façam a pergunta, veja se o verbo pede ou não a preposição e se está retomando o lugar. Está retomando o lugar. Porque se estiver retomando uma situação, por exemplo, você não pode usar o onde e o aonde. Você tem que usar, por exemplo, em que. Não vai usar onde e aonde para não retomar lugar. E não pode, para não retomar lugares físicos, né? Você tem que, para retomar situações, você usa o em que. Tudo bem? Tranquilo? Show? Quase acabando, eu peguei essa questão aí, é de uma banca, tá? Do TJSP. É uma questão que caiu numa prova. Tá aí para vocês. Vamos lá. Quantos por cento nós temos na A? 22%. 22% na A. B? 12%. 14%. C? 10%. Opa, 10%. D? 46%. 46%. E E? 8%. 8%. Tô vendo ali a galera dividida entre A e D, beleza? A alternativa correta deste exercício é a alternativa D. Opa, professora, vamos lá, vamos entender por que as outras estão erradas. Lembrando, considerando a concordância nominal, assinale a alternativa correta. Então, temos 4 erradas e uma certa. Então, vamos achar o erro nas outras 4, nas outras que estão ali sobrando, certo? Vamos lá, temos aqui, ela mesmo confirmou a realização do encontro. Eu estou falando que foi ela que confirmou, foi ela mesma. Então, tá uma falha aqui na concordância nominal com o pronome ela. Então, se eu tenho ali o núcleo do sujeito, né, gente, tudo que se refere a este núcleo,
tem que fazer a concordância. Se o sujeito está no singular, o núcleo fica no, os complementos ficam no singular. Se eu estou falando de singular feminino, tudo no singular feminino. Se for masculino, no masculino e por aí vai. Então, o erro aqui da A é o mesma. Letra B, que também muita gente ficou na dúvida. Lembra que eu falei, ó, tenta achar qual é o sujeito, eu até dei uma dica, né? Tenta achar qual é o sujeito, o que refere a esse sujeito. Nem sempre o sujeito está no começo do período, às vezes ele está no meio da frase, da oração ali, né? Ó. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. O que foi muito? Faça a pergunta sempre para o verbo para você achar o sujeito. O que foi muito criticado pelos jornais? A reedição da obra. A reedição da obra foi muito criticada. Criticada, porque é a reedição, é feminino. Então, o complemento que vem ali tem que também ficar no feminino, para que haja uma concordância nominal correta. Beleza, gente? Tudo bem? Percebam, sempre que você ficar na dúvida, tente achar qual é o sujeito, qual é o predicado, qual é o complemento. Veja se tudo está concordando, tudo bem? Se está tudo no feminino corretamente, se não está. Coloque a oração na ordem, né? Neste caso, eu tenho um sujeito aqui, posposto, o sujeito está lá para o final da oração. Coloque ele no começo para que você consiga ver se todas as palavras concordam com ele. Show de bola? Letra C. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Eu vi muita gente brincando aí no chat que meia só que coloca no pé. Mas, na verdade, meia existe mesmo em língua portuguesa, que é a meia que a gente coloca no pé. Mas a palavra meia, quando ela é usada como numeral, ela está correta. Então, por exemplo, eu falo assim, eu comi meia maçã. Está correta, eu não comi meio maçã, eu comi meia maçã. Quando eu utilizo a palavra meia como numeral, tá correto no ficar no feminino. E se eu estiver falando da meia de aquecer o pezinho, também está correto, tudo bem? Agora, quando eu estou falando como um advérbio de modo, quando a palavra meia é um advérbio, ou seja, ela se refere ao verbo ou ao adjetivo ou a um outro advérbio, aí sim ela não tem feminino, ela é invariável. Então, o correto aqui, ó, seria meio, porque, ó, ela ficou meio preocupada. Então, aqui neste exemplo, ele é um advérbio de modo. Qual que é o modo que ela ficou? Meio preocupada, totalmente preocupada, não ficou preocupada. Poderia ser qualquer advérbio. Eu coloquei o meio, tudo bem? Então, o correto seria meio preocupada. Show de bola, beleza? Mas se você utilizar a palavra meia como numeral, está correto. Show? E como meinha de colocar no pé também. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Olha só, aqui eu tenho muito obrigada. Por que que eu sei que aqui é obrigada no feminino? Ah, olha só como o exercício tenta confundir, né? Ó, muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Então, ela falou emocionada o quê? Muito obrigada. Então, se é emocionada, é porque nós estamos nos referindo a ela. E se é ela, mulheres falam obrigada e homens falam obrigado. Se for um conjunto de mulheres, lembra que tem uma aula aqui no canal que eu falo sobre isso? Eu falo sobre o uso, o plural de obrigado e de obrigada. A palavra obrigado, obrigada, ela tem plural. Então, se é um conjunto de mulheres agradecendo algo, elas falam obrigadas. Sim, gente, eu sei que muita gente vai ficar chocada, por isso que eu estou aqui, mas o plural de obrigada é obrigadas e o plural de obrigado é obrigados. Tudo bem? Então, eu até cito esse exemplo no vídeo só para ficar mais claro para vocês. Eu falo lá no vídeo, teve uma vez que o Caetano Veloso estava com outro compositor e aí o apresentador do programa agradeceu a presença deles, né? Deles, dos dois. E aí o Caetano Veloso falou assim: obrigados nós. Por que obrigados nós? Porque é plural, tudo bem? Ele está falando dos dois. Então, obrigados nós. Show de bola? Comecem a usar corretamente. Gramática não é linda? Olha lá. E aqui, anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Eu falo para vocês que a palavra anexo, obrigado, elas são palavras que elas fazem a concordância com o núcleo. Então, olha só, remeto-lhes nossas últimas fotografias, anexos.
Se são últimas fotografias, são as fotografias. Isso daqui é feminino plural, certo? A palavra fotografia ela é uma palavra no feminino. Nesse caso, ela é feminino e plural. Então, o correto aqui seria anexas. Anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Ah, professora, e se fossem os documentos? Anexos, remeto-lhes os documentos. Tudo bem? E se fossem as fotos? Anexas, remeto-lhe as fotos. E se fosse a foto? Anexa, remeto-lhe a foto. Por aí vai. Então, feminino com feminino, singular com singular, masculino com masculino, plural com plural. Show de bola? Questão 8 na tela. Na oração, os alunos pareciam animados. Qual é o predicativo do sujeito? Quantas pessoas votaram na alternativa A? 14%. Alternativa B? Caramba, 80% dos votos. Alternativa C? 3%. Alternativa D? 3%. E a alternativa E? 0%. Ninguém votou na E. Primeira vez que acontece aqui. Primeira vez que acontece que ninguém vota numa alternativa. E a alternativa correta, que é o predicativo do sujeito, é a alternativa B, de bumbumzinho de neném. Vamos lá, vamos fazer análise sintática juntos desta oração? Vamos lá, então, tá certo. Vamos sim, eu vou fazer de qualquer jeito. Olha lá, os alunos pareciam animados. Quem pareciam animados? Os alunos. Vamos fazer a análise sintática completa, tá bom? Então, aqui eu tenho um sujeito, certo? Pergunto a vocês, qual que é o núcleo desse sujeito? Alunos, tudo bem? Alunos é o núcleo do nosso sujeito, como neste caso nós temos apenas um núcleo do sujeito, que é a palavra alunos, nós falamos que isso é um sujeito simples. E ele é um sujeito simples e tipo do sujeito, ele é determinado. Por que determinado? Porque ele está escrito para mim. Simples assim. Se eu sei de quem que eu estou falando, o sujeito é determinado. Se eu não sei, ou ele não existe, ou ele é indeterminado. Show de bola? Olha lá. Os. O que é os, professor? O que é esse os que sobra? Isso daqui, tudo que se refere ao núcleo do sujeito, né? É aquilo que a gente chama de adjunto adnominal, porque ele faz referência ao nome. Quem que é o nome? Alunos, beleza? Aí, pareciam animados é o nosso predicado. É o nosso predicado. Pergunto a vocês, é um predicado verbal ou nominal? Nós temos uma aula aqui no canal que eu explico o predicado. Tem uma outra aula que eu falo sobre verbos de ligação e tudo mais. Então, todas as perguntas são de aulas referentes que vocês têm aqui no canal para estudar. Então, olha só, quando eu falo que eles pareciam animados, é a ação deles ou é o modo, o estado que eles se encontram? Opa, professora, é o modo, é o estado que eles se encontram. Então, toda vez que o verbo indica modo, estado, eu falo que ele é um verbo de ligação. Então, tem uma aula aqui no canal que é assim, ó, você digita aí na barra de pesquisa do nosso canal, você coloca assim, ó, verbo de ligação, pamba. Vai aparecer uma aula chamada verbo de ligação. Eu explico o que é verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga. Liga o quê? Liga sujeito, que são os alunos, né, ao predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito, professora? Predicativo do sujeito, gente, é a característica do sujeito. Então, a palavra predicativo, ela significa característica. Eu falo assim, gente, falem um predicativo meu. Aí vocês vão falar assim, ah, professora, você é linda, você é sensual, você é tagarela, você é incrível. Você viu que só tem qualidades, não é verdade? É um predicativo. Predicativo são características minhas. Tudo bem? São as minhas características. Então, qual que é a característica do sujeito, do núcleo do sujeito alunos? Eles estão animados, eles pareciam animados. Então, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. E o meu predicado, ele é nominal. Pronto, acabamos a análise sintática dessa oração. Então, quem que é o predicativo do sujeito da oração? Animados, que é a característica desse sujeito. Show de bola! Muito fácil. Penúltima questão na tela. Na oração, nevou bastante em Barre.
qual é a classificação do sujeito? Fala para mim quantos votos nós temos na alternativa A, 26%, B, 5%, por cento, C, 50% na C, D, 12% e 7% de votos na E. Eu vi que o pessoal ficou em dúvida bastante ali entre a A e a C. E a alternativa correta desse exercício é a alternativa C de casa comigo. C de caramba, acertei novamente. Vamos lá, gente. A dica aqui é muito simples, tá? Toda vez que você tem um verbo que expressa fenômeno da natureza, um fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito, ponto. Acabou, é isso. Então eu falo assim, ó, nevou bastante em Barre. Você não vai fazer a pergunta quem neva, neva em algo ou neva em alguém. A não ser que você tenha probleminha, eu já tô com medo de você. Mas aí nesse caso você não tem como fazer a pergunta. Então, nevou bastante em Barre. Se nevou, nevou o quê, gente? Nevou neve. Então, não tem sujeito a oração. Tudo bem? A oração, o verbo, ele pede complemento. Você pode ter ali os adjuntos adverbiais e coisas do gênero. Mas toda vez que você tem um verbo que expressa fenômeno da natureza, então assim, amanheceu na Dinamarca, choveu muito hoje. Toda vez que você tem uma oração que tem verbo que expressa fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito. Bateu o olho, você já tem que saber isso. Então, a partir desse momento, você não erra mais, beleza? Então, o pessoal que votou nas outras alternativas, não tem problema nenhum ter errado, tem que errar aqui mesmo. Mas a partir de hoje é para ficar ligado. Bateu o olho na oração, ela tem ali um verbo que expressa fenômeno da natureza, você já sabe que é oração sem sujeito. Só que aí eu vou colocar um detalhe para vocês. Tem que expressar fenômeno da natureza mesmo. Porque se eu estiver usando o verbo no sentido figurado, o verbo que expressa fenômeno da natureza, aí sim pode ter sujeito. Por exemplo, eu falo assim, ó, tá chovendo canivete na sala do chefe, certo? Neste caso, eu não estou falando de chover no sentido de chuva mesmo. Eu estou falando no sentido figurado. Então, o que está chovendo na sala do chefe? Canivete. Então, neste caso, a gente tem um sujeito. Tá dando para sacar, gente? Quando eu uso o verbo que expressa fenômeno da natureza, por isso que vocês têm que ficar ligeiros, para ver se a prova, o vestibular ou o concurso público não está pedindo no sentido figurado. Quando eu falo que nevou bastante em Barre, eu estou falando que nevou bastante em uma cidade. Tudo bem? Agora, se eu falo que está nevando ódio no meu coração de gelo, aí eu estou usando no sentido figurado. Então, neste caso, eu tenho sujeito. Deu para sacar? Essa é a grande jogada que os vestibulares, os concursos fazem com os alunos. Você tem que olhar se o verbo realmente está expressando o fenômeno da natureza ou não. Última pergunta na tela. Olha lá, meu Deus. Última pergunta e depois você vai saber qual é a sua classificação, qual é o seu nível. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Olha só, eu expliquei o verbo de ligação agora há pouquinho, hein? Preciso saber quantas pessoas votaram na alternativa A. Esse daí foi para pegar vocês logo no fim, hein? 1% na A, B, 2% na B, C, 15% na C, D, 71% na D e E, 11% na E. A alternativa correta deste exercício, eu estou tensa, eu estou suando, oh meu Deus do céu, é a alternativa D, de jeans, D de Jesus Christ. Gente, alternativa D. Lembrando, verbo de ligação é aquele que liga sujeito a uma característica do sujeito. Qual que é o nome, gente, que a gente dá para essa característica? Isso mesmo, ouvi você gritando daqui. Predicativo do sujeito. Então, o que vocês vão ter que olhar? Quem que é o sujeito, né? Se tiver um sujeito ali explícito para gente, e se tem uma característica, um modo, um estado que esse sujeito está após o verbo.
Então, vamos lá na primeira. A criança estava com fome. Qual que é o modo que essa criança estava? Qual que é o estado dela? O estado que eu permaneço constantemente. Não só a criança, como eu também, estava com fome. Então, aqui ele é um verbo de ligação. O exercício quer saber aonde ele não é um verbo de ligação. Pedro e Iago, que sempre está aqui com a gente, Pedro e Iago parece adoentado. Qual que é o modo? Qual que é o estado que ele aparece? Adoentado. Isso não é o modo que ele está? Então, eu tenho aqui também um verbo de ligação. Alternativa C. Ele tem andado confuso. Olha só, aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem uma locução verbal, que são dois verbos para passar a ideia de uma única ação, né, que é o modo que ele tem andado. E aí, por que muita gente acabou confundindo com a C? Porque o verbo andar em si, ele é um verbo de ação, né? Ele não é para indicar estado, ele é para indicar ação. Só que aí, quando eu olho após a locução, ou seja, quando eu olho após o verbo, eu vejo que ele indica o estado do sujeito. Qual que é o estado que ele se encontra? Confuso, feliz, triste, alegre, animado e por aí vai. Então, por isso que eu sempre tenho que analisar o que vem depois do verbo ou dessa locução verbal, para saber se indica ou não o estado. Deu para entender? Então, aqui eu tenho também uma locução verbal que tem a ideia de verbo de ligação. Ficou em casa o dia todo. O dia todo ficou em casa. Quando eu falo que ela ficou em casa, né? Em casa é a ação dela. É o ato de ficar em algum lugar. Eu não estou falando que ela ficou preocupada. Se eu tivesse colocado uma característica do sujeito depois do verbo, aí sim seria um verbo de ligação. Tudo bem? Porque o verbo ficar normalmente é usado como verbo de ligação, mas também depende do que eu coloco antes e depois dele. Se depois dele não veio uma característica do sujeito, e sim uma ação desse sujeito, ele não é um verbo de ligação. E aqui na última, a jovem continua sonhando. Qual que é o modo, o estado que essa jovem está, que ela continua? Sonhando. A jovem, tentem sempre para você, quando você ficar na dúvida, tente substituir por outras características. Então você fala assim, ó, a jovem continua feliz, a jovem continua sonhando, a jovem continua bonita, a jovem continua animada. Coloque outras características e você vai ver que faz sentido. Tudo bem? Deu para entender, gente? Por isso que aqui também é considerado um verbo de ligação. Então é isso. Se você gostou, não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu like e participe. Toda segunda-feira nós fazemos uma aula ao vivo aqui no canal, às 8 da noite. E também vídeo novo toda terça e sábado para você. Acesse a nossa plataforma, conheça os nossos cursos completos, que é a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do Brasil. Então não deixe você também os seus estudos para depois, pare de procrastinar, vá lá com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula e tchau!